Olá, bom dia meus alunos, minhas alunas. Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, os sistemas on-grid. E vamos iniciar essa aula falando dos aspectos técnicos, das aprovações, dos investimentos e como funciona o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. E prepare-se para aprender sobre o dimensionamento, os requisitos de conexão e a viabilidade econômica de um sistema conectado à rede on-grid. Meu nome é Leônidas, vamos lá? Bom, pessoal, o sistema conectado à rede, o sistema on-grid, ele depende de vários fatores para que você tenha sucesso na instalação de um sistema, tanto numa residência quanto num comércio ou numa indústria, tá? Bom, primeiramente, o que você precisa ter em mente é que você precisa levar em consideração todos os aspectos técnicos aonde você vai instalar esse sistema conectado à rede. Primeiramente, você precisa saber a irradiância solar, quanto de sol bate em determinada localização, para você saber qual a potência dos painéis que você vai poder estar instalando, certo? Você precisa também ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre a legislação, né? Depende do lugar, cada lugar tem uma legislação específica, né? Que vai regular como que você pode conectar um sistema à rede elétrica, né? E a concessionária de energia elétrica, ela também tem algumas regras que você deve seguir para que consiga instalar com sucesso um sistema on-grid, tá? E tudo isso é relacionado a normas de segurança. Não adianta você instalar um sistema on-grid sem seguir as normas de segurança, tá? Bom, e tudo isso também depende de documentações, de aprovação, de engenheiros, você precisa de laudos técnicos e também precisa de visitas técnicas da concessionária para fazer a aprovação desse tipo de projeto. Bom, e como eu vou dimensionar um sistema de energia fotovoltaica conectado à rede elétrica? Bom, primeiramente, o que nós precisamos ter em mãos seria a conta de energia elétrica da residência, do comércio ou da indústria. Através da conta de energia elétrica, nós somos capazes de fazer um cálculo médio de consumo dessa unidade consumidora, tá? E através desse cálculo que nós fazemos, é possível determinar a quantidade de painéis, a potência de painéis, qual tipo do inversor, qual a potência do inversor que você vai utilizar, no caso de banco de baterias, um controlador de cargas, né? E também o preço da sua mão de obra. Tudo isso está interconectado, tá? Também temos que fazer uma análise econômica a respeito do investimento que vai ser feito em determinado local. É lógico que os equipamentos hoje eles possuem um custo, só que esse custo ele vai ser diluído durante X tempo, né? E esse cálculo que é feito, ele vai demonstrar para você se o projeto é viável ou não. Por isso que se chama uma análise econômica, tá? Bom, e falando de dinheiro, falando de investimento, é lógico que nós temos um leque muito grande hoje aqui no Brasil de investimentos e subsídios, né, a respeito da implantação da energia fotovoltaica, tanto em comércios, indústrias e também em residências, tá? Bom, falando em documentação, todo sistema fotovoltaico conectado à rede ou não conectado à rede, ele precisa de ter uma documentação completa. Essa documentação completa, ela precisa ter um projeto, esse projeto precisa ser feito por um engenheiro habilitado, precisa haver um laudo também, esse laudo também precisa ser feito por um profissional especializado, tá? Toda essa documentação ele é repassado para a concessionária de energia elétrica e a concessionária de energia elétrica vai enviar um profissional até o local dessa instalação, onde vai ser feita essa instalação, e ele vai determinar se esse projeto ele condiz com as normas técnicas, se todas as normas de segurança estão sendo seguidas e estão dentro do padrão e de acordo com as regras e com a legislação pertinente, ok? Bom, toda essa documentação, estando de acordo com o projeto, estando de acordo com as normas da concessionária, o profissional ele vai até essa residência e ele aprova esse projeto. A partir do momento que esse projeto é aprovado, aí sim, após isso, a execução da instalação do sistema fotovoltaico realmente é colocada em prática, tá? Bom, pessoal, somente recapitulando então, né, toda essa parte da conexão com a rede elétrica,
precisa ser seguido alguns passos, tá? Eu vou dizer para você esses passos, só para você poder fixar, aluno, como que esse processo é feito. Primeiramente, tá? Nós temos uma solicitação de conexão. Essa solicitação de conexão, ela é feita pelo profissional, pela empresa que vai instalar, ou o próprio proprietário da residência, do comércio, ele vai fazer essa solicitação de conexão. Após ele fazer essa solicitação, a concessionária ela vai analisar esse projeto de acordo com as regras e toda a legislação, ela vai aprovar esse projeto ou ela vai reprovar. Pode ser reprovado, professor? Pode sim ser reprovado. Se não seguir algumas normas, alguns aspectos técnicos, o profissional da concessionária ele vai indicar isso em um relatório e esse relatório ele vai indicar o que deve ser corrigido para você poder prosseguir com a instalação do seu sistema fotovoltaico, ok? Depois de aprovado, toda a parte de licenciamento, né? Às vezes, dependendo do local, você precisa de licenciamento ambiental, vamos falar de fazendas solares, que geralmente estão em áreas rurais, você às vezes pode precisar de uma aprovação de um órgão específico ambiental para poder fazer a instalação nesse tipo de local. Ok? Depois de tudo aprovado, é feita uma inspeção final pelo profissional da concessionária. Esse profissional ele vai dar o aval dele que está aprovado, que está tudo correto e a execução do projeto pode ser realizada. Ok? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos que são necessários para você poder fazer a instalação de um sistema conectado à rede, um sistema on-grid, tá? Bom, como já vimos em algumas aulas anteriores, o principal seriam os painéis solares, que os painéis solares eles são responsáveis pela captação da luz solar e a conversão dessa luz solar em energia contínua, DC, ok? Depois nós temos o inversor solar. O inversor solar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa energia que é gerada pelos painéis e ele vai fazer a conversão dessa energia em energia compatível com a rede elétrica, que seria a energia que você tem na tomada da sua casa, ok? Nós também temos, no caso de sistemas off-grid, como já vimos em aulas anteriores, as baterias, só que nesse caso, como é on-grid, nós não utilizamos o sistema de baterias, ok? E todo sistema solar, ele possui um sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento, ele vai analisar qual é o seu gasto diário com energia elétrica, quanto que os painéis estão produzindo, eles vão identificar falhas e possíveis correções que você pode fazer para você ter um sistema mais eficiente e mais econômico, tá? E todos os equipamentos, né, necessários para a proteção desse sistema, como disjuntores, fusíveis e relés, eles são utilizados e são inseridos no projeto quando é feito todo esse dimensionamento. Bom, pessoal, mas será que compensa colocar um sistema de energia solar, instalar, né, um sistema de energia solar numa residência, num comércio, numa indústria? Bom, para isso, primeiro é feito uma análise de retorno de investimento, que seria o ROI, né? Return of Investment. Essa análise ela é feita justamente para você ter ciência se esse projeto ele vai ser viável economicamente ou não, se vai compensar financeiramente. Primeiramente, né, você vê os custos iniciais, você pode ver o preço de todos os seus equipamentos que vão ser utilizados, né, os painéis solares, os inversores, as baterias, né, e todo esse valor, a mão de obra, principalmente também a mão de obra, e todo esse investimento, você precisa fazer um cálculo de uma projeção, na verdade, uma projeção para 5, 10 anos, seria pequeno, curto prazo, médio prazo, longo prazo, para analisar se realmente vai compensar financeiramente. Bom, geralmente vale a pena, tá? A maioria dos casos vale a pena o investimento em um sistema fotovoltaico on-grid ou off-grid. Os prazos de pagamento, eles são bem extensos, as parcelas, elas acabam ficando menores e em curto prazo você consegue já enxergar a economia que você está tendo na conta de energia elétrica, tá ok? E esse investimento, ele retorna para você, né, no abatimento dos valores da conta de energia elétrica. Isso, quando passar uns 10, 15 anos, você vai ver que realmente
valeu muito a pena você ter investido no sistema de energia solar. Bom, pessoal, então podemos concluir que nós temos uma redução muito grande de custos quando nós falamos em energia fotovoltaica, tá? Nós temos a redução do consumo de energia, que é real, realmente há uma redução drástica, né, no consumo de energia. Nós temos o autoconsumo. Você não fica refém mais da rede da concessionária e você consome a sua própria energia elétrica, né? E também temos a própria injeção da energia sobressalente na rede da concessionária. Isso que vai gerar créditos, né, na sua conta de energia elétrica no final. Bom, alunos, então, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede oferecem uma solução sustentável e economicamente viável para reduzir o consumo de energia e os custos com energia elétrica. Com o conhecimento adquirido nesta lição, você está pronto para dar os próximos passos na instalação de sistema fotovoltaico na sua residência ou em seu negócio. Bom, pessoal, para vocês que querem se aprofundar um pouco mais no conhecimento a respeito dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, nós deixamos um link aqui no Saiba Mais, um material muito completo e um material super interessante que vocês podem acessar e aprender um pouco mais sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Muito obrigado e até a próxima aula.